Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, certo? De redação. E continuaremos a trabalhar o capítulo 3 e veremos os recursos argumentativos, certo? Na aula passada, nós vimos sobre o artigo de opinião, certo? E descobrimos que este tipo de texto, este gênero, ele envolve o quê? A argumentação. Então, nesta aula, nós veremos os recursos argumentativos, alguns deles que são usados em um texto, certo? Vejamos então os recursos argumentativos na página 61. Os recursos argumentativos servem para persuadir, ou seja, convencer o leitor e tornar as ideias mais convincentes. Então, o que significa? Que eu vou utilizar as diversas estratégias argumentativas, certo? Para convencer o meu leitor daquilo que eu estou dizendo, do meu ponto de vista, da minha tese, certo? Então, para isso que servem os recursos argumentativos. Eles são importantíssimos em um texto argumentativo, certo? Por quê? Porque ele vai dar coesão, coerência para o seu texto. Ele vai persuadir aquele que lê, ou seja, o leitor do seu texto, de que a sua tese é válida, de que ela é o quê? Convincente. Lembrando que na tese estão as nossas ideias, a nossa opinião. Existem diversas estratégias de argumentação. Algumas delas são o argumento por raciocínio lógico, ou seja, de uma causa e consequência, e argumento por comparação, ou seja, podendo ser de diferença ou contraste ou por semelhança. Então, vejamos então o argumento por raciocínio lógico. O argumento por raciocínio lógico são argumentos que estabelecem uma relação de causa e consequência, certo? Então, vejamos aqui, eu trouxe a vocês o que é a causa, certo? Para nós termos essa noção, mesmo que nós já saibamos. Causa é o que? O motivo, origem. E consequência é o que? O efeito, resultado de algo, certo? Então, o argumento por raciocínio lógico terá essa ideia de causa e consequência. Se for feito algo, terá como resultado isto. E este resultado ele pode ser positivo ou negativo. Então, vejamos o livro na página 61, um exemplo, certo? Temos aqui 3 trechos, certo? Então, vejamos. Neste ano, a USP alcançou a marca recorde de 37% de ingressantes de escolas públicas, com 19% de pretos e pardos, percentuais que representaram, entretanto, médias gerais de toda a universidade. Com a nova decisão, a partir do próximo ano, esse será o valor mínimo de todas as faculdades da USP, associado à garantia de inclusão de jovens pretos, pardos ou indígenas em todas elas. Com isso, nossa instituição vai ganhar novo perfil social, étnico e cultural. Observem que aqui neste trecho eu tenho uma relação de causa e consequência. Observem que os dois primeiros parágrafos, eles dão essa ideia o quê? De causa. E o último me dá a consequência dessas causas. Então, observemos novamente. Neste ano, a USP alcançou a marca recorde de 37% de ingressantes de escolas públicas, com 19% de pretos e pardos, certo? Percentuais que representaram, entretanto, médias gerais de toda a universidade. Então, ele me dá um dado, certo? 37% ingressantes de escola pública e 19% pretos e pardos. E ele vai me dar um novo dado. Com a nova decisão, a partir do próximo ano, esse será o valor mínimo de todas as faculdades da USP, ou seja, 37%
ingressantes de escola pública e 19% pretos e pardos. Associado à garantia de inclusão, certo? De inclusão de jovens pretos, pardos ou indígenas em todas elas. E o que eu vou acarretar com isso? O que eu terei com isso? Com isso, nossa instituição vai ganhar novo perfil social, étnico e cultural. Então, se eu dou espaço para pessoas de escola pública e pretos e pardos, eu vou ter uma consequência. Qual é essa? Eu terei o quê? Uma instituição com um novo perfil social, étnico e cultural. Percebam como o autor ele usou um argumento por raciocínio lógico, certo? E como isso vai estar, constrói a validação da argumentação dele. E o que? Persuadindo, convencendo de que a ideia dele é válida. Agora observemos o outro trecho. O aumento da inclusão social acarretará, no entanto, acréscimo de gastos com formação e permanência estudantil, tais como moradia, transporte e alimentação, ações nas quais a USP já investe cerca de 200 milhões anuais. Então, percebam, novamente eu tenho que é um argumento por raciocínio lógico. Se o aumento da inclusão social, ele vai ter uma consequência. Qual é essa consequência? Acréscimo de gastos, certo? Então, observem, eu tenho uma causa e eu tenho uma consequência. Eu tenho um motivo e eu tenho um resultado, eu tenho um efeito. E observem como ele sempre estabelece essa relação de causa e consequência. Eu tenho isso e que acarretará nisso, ou seja, em uma consequência. E o último trecho. Se os alunos que ganharão acesso pelas cotas são mal preparados para enfrentar as demandas dos cursos da USP, haverá taxas elevadas de desistência entre eles. Então, observem como, novamente, ele nos traz esse argumento por raciocínio lógico, de causa e consequência. Se os alunos que ganharão acesso pelas cotas são mal preparados para enfrentar as demandas dos cursos da USP, haverá taxas elevadas de desistência entre eles. Ou seja, se os alunos eles estão mal preparados para as exigências da universidade, o que acontecerá? Eles irão desistir do curso, certo? Então, observem como novamente ele traz o quê? Uma relação de causa e consequência. E para finalizar sobre o argumento por raciocínio lógico, vamos ler um informativo que está na página 61, um informativo rosado. Uma das estratégias empregadas em gêneros argumentativos para persuadir o leitor é o argumento por raciocínio lógico. Nele são apresentadas ao leitor informações que estabelecem uma relação direta de causa e consequência. Então, vocês observaram como é sempre essa relação direta. Se isto acontecer, eu terei isto, certo? Com isto, eu acabei acarretando isto, certo? Então, observem como uma relação direta. Tenho isto e imediatamente eu terei isto. Uma relação de causa e consequência direta. Temos agora o argumento por comparação, certo? Página 62 do livro de vocês. Vamos lá. Argumentos em que são estabelecidos paralelos ou contrastes, com destaque para semelhanças ou diferenças. Então, eu terei o argumento por comparação por diferença ou por semelhança. Então, vejamos o primeiro, certo? Vamos lá. Página 62. Na página 62 tem um trecho, certo, de um artigo. E vamos lê-lo para observar a comparação por diferença. Enquanto no Brasil há projetos propondo o aumento da verba do PIB destinada a gastos com o ensino, na Finlândia o movimento foi contrário. Por lá, apenas 6% do PIB é dedicado à educação.
E mesmo assim, eles lideram as avaliações internacionais junto à Coreia do Sul. Então, observem que eu tenho uma comparação por diferença, em que há o que? Um contraste. Enquanto no Brasil há projetos o que? Para aumento da verba para destinar à educação. Na Finlândia, eles têm o que? Apenas 6% do PIB dedicado à educação e ainda assim conseguem ter o que? Uma educação de alto nível. Então, observem como eu tenho aqui uma comparação por diferença. Enquanto tenho aqui, em um lugar acontece isto e neste acontece isso. Eu tenho que uma comparação que estabelece as diferenças, certo? As diferenças destes locais, no caso o Brasil e a Finlândia, destes países. Então agora vamos ler, continuar a ler, certo? Vamos finalizar o texto e depois vamos ler o informativo rosado que tem na página 62 também sobre isto, só para reforçar. Já Ana afirma que a questão não é a quantidade de dinheiro separada para alguma coisa, mas como você organiza o dinheiro que usa lá. Organiza o dinheiro que usa. Lá, há menos burocracia para se alterar a maneira como se gasta o dinheiro investido. Em poucos anos, a máquina administrativa foi alterada para o investimento, embora não o maior do planeta, e estivesse entre os melhores em destinação. Então, observem como há uma suposição, você consegue supor que, mesmo por esse trecho, há uma o quê? Uma comparação em diferença do Brasil e da Finlândia, enquanto um cria projetos para destinar verba para educação, o outro tem o que? Apenas 6% da verba para a educação e mesmo assim consegue ter o que? Uma educação de alto nível, certo? Então observem como há este contraste por diferença. Então vamos ler agora o informativo. Outra estratégia argumentativa muito comum é a comparação, com a qual o autor estabelece contrastes fazendo paralelos, destacando semelhanças ou diferenças entre os elementos abordados no texto, quando se relaciona algo pelas suas diferenças. Ocorre uma comparação por diferença ou contraste. Agora vejamos a comparação por semelhança, certo? Baseado em um ponto comum entre dois elementos. Agora vamos virar a página, certo? E vejamos a página 63 do livro de vocês. Na página 63 há um trecho, certo? E também um informativo. Então vejamos primeiro o trecho, certo? Vamos lá. Infelizmente, em vários países do mundo, crianças estudam em áreas afetadas pela guerra ou por conflitos, que tornam extremamente difícil tanto o ato de ensinar como o de aprender. Algumas organizações acumularam aprendizados sobre como organizar a jornada escolar em campos de refugiados ou em territórios em disputa. Caso do Unicef e do Acnur, que mantém escolas com bom nível de ensino na faixa de Gaza. Mas o mais triste é que, em países que não são afetados por formas tão drásticas de conflitos como essas, muitos alunos perdem aulas por guerras entre facções rivais do tráfico ou por incursões da polícia para enfrentar traficantes dentro do seu território. Recentemente, no Rio, particularmente na Maré, isso tem sido frequente. Com isso, dois problemas relacionados vêm crescendo. Por um lado, os alunos não conseguem aprender como deveriam, dados os números de dias sem aulas, e por outro, o modelo de sucesso das crianças e adolescentes passa a ser o do senhor das armas, normalmente o traficante. Então, observem como aqui eu também tenho o quê? Um argumento por comparação. Existe algo em comum na educação, certo?
na faixa de Gaza e no Rio. O que acontece em ambos? Os alunos, eles têm o que? Uma jornada escolar conturbada. E nestes dois lugares existem o que? Conflitos. E os alunos, eles o que? Tendem ao que? A se adequar da melhor forma para que eles consigam o que? Aprender. No entanto, nós também vamos observar que o ensino na faixa de Gaza continua elevado, certo? Por quê? Porque temos aqui organizações que elas mapearam, certo? Elas o quê? Acabaram fazendo de tal forma que os alunos conseguissem continuar estudando e tendo uma ótima educação, certo? Mesmo com todo esse conflito. E diferente do Rio, que acontece o quê? É estagnado. Os alunos, eles param de estudar, param por causa desses conflitos. Então, eu tenho a comparação por semelhança, certo? Por quê? Porque em ambos os lugares há um conflito e impede o quê? Que as crianças possam frequentar a escola normalmente, mas em um caso elas conseguem continuar a estudar, tendo um ótimo ensino, e no outro não, certo? Então vamos ler o informativo que diz o seguinte: quando a comparação se baseia em algo comum entre dois elementos, ocorre uma comparação por semelhança. Nós vimos que há também neste trecho que uma comparação por semelhança, certo? Mas também posso observar uma comparação por contraste. Por quê? Porque enquanto em um há uma educação, mesmo com toda essa conturbação, há educação de qualidade, os alunos conseguem ter rendimento, no outro não. Há conturbação, mas os alunos eles não têm um bom rendimento, certo? Então, observem como é feito. Então, a comparação, o argumento por comparação, ele pode ser por diferença, que é quando são estabelecidas as diferenças, certo? E a comparação por semelhança é baseado em um ponto comum entre dois elementos, certo? Então, com base no que nós acabamos de ver sobre os recursos argumentativos, eu proponho a vocês a atividade para casa, atividade do livro, certo? As atividades do livro, da página 61 a 65. É isto e até a próxima aula.